Olá, bem-vindos a mais uma live Milagres de Jesus. Vamos então na noite de hoje, ou no dia de hoje, para você que vai assistir depois, Lucas 8:26, o endemoniado gadareno. Ou, em algumas versões bíblicas, Jesus exerce autoridade sobre demônios. Por favor, abra sua Bíblia em Lucas 8:26. Vamos meditar nessa mensagem tão libertadora, porque é disso que se trata esse milagre. Libertação. A libertação é um milagre, por isso que está no contexto de estudos de milagres de Jesus. Amém? Muito bem, então. Lucas 8:26 diz assim: Então, chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então, disse em alta voz: Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente. Pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões. Mesmo quando era colocado sob guarda, com os pés e mãos acorrentados, ele quebrava as correntes e, sob controle do demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem. E imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina, e os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Então, Jesus lhes deu permissão. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus e eles viram um homem que havia sido liberto dos demônios. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então, ele voltou ao barco e partiu. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus o mandou para casa, dizendo: Volte para a sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo que Jesus tinha feito por ele. Olha, essa mensagem fala tanta coisa que nós precisaríamos de várias lives para explicar a respeito dela. Vamos partir de um princípio. Hoje em dia, como eu sempre falo aqui, em muitas ocasiões eu já falei, nós vivemos uma era de um evangelho light, não é? Infelizmente. Nós vemos um evangelho que anuncia vida nova, transformação de vida, riqueza, saúde, prosperidade. Ótimo! Tudo isso faz parte, está inserido no anúncio do Evangelho. Está dentro da promessa de Deus.
Mas, em contrapartida, nós também vemos um evangelho que não tem coragem de anunciar a verdade bíblica como ela é. Então, aqui está explícito ou claro a existência dos demônios. E a existência a tal ponto de possuir uma pessoa. Muitas vezes, quando falamos a respeito disso, anunciamos isso na igreja, sexta-feira nós, aqui na Igreja Cristã Vinde a Mim, temos o costume, não é, de fazer a reunião de libertação. Uma libertação pautada na palavra de Deus. A expulsão do mal. Porque se você observar no versículo 26, diz que fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. E mais embaixo diz que ele vivia com as pés e mãos acorrentadas. E é exatamente disso que se trata. As pessoas que têm um espírito maligno na vida dela, elas vivem acorrentadas espiritualmente. A sua vida é uma vida de destruição, de tristeza, de morte. Veja aqui que ele vivia num cemitério. Aquele espírito que habitava nele se sentia confortável no cemitério. E o que há num cemitério? Num cemitério há morte, não é? Não há nada além de morte, de destruição. Mas aquele espírito se sentia confortável no cemitério a ponto de levá-lo ao cemitério. Porque, pessoal, entenda bem, quando há um espírito dentro de um corpo de uma pessoa, aquele espírito rege a vida daquela pessoa. É ele quem domina a vida daquela pessoa. Só que, infelizmente, quando nós retratamos isso na igreja, ou quando nós anunciamos uma mensagem como essa, vejam vocês que eu já fiz inúmeras lives, não é? A respeito dos milagres de Jesus. A pesca milagrosa, a cura, né, a transformação, a cura da mulher com fluxo de sangue, mas o Senhor Jesus nos levou para esse caminho na live de hoje. E infelizmente, quando falamos a respeito disso, muitas pessoas, o que elas falam? Que nós estamos chamando o demônio. Que na igreja, quando se faz a oração de libertação, estamos chamando o demônio. Nós estamos nada mais copiando, imitando a Cristo. Porque disso que se trata o Evangelho. O que é ser cristão? Ser cristão é ser imitador de Cristo. Então, tudo aquilo que o Senhor Jesus anuncia na sua palavra para que façamos, nós temos que fazer. E um dos pilares, vamos dizer assim, dos mandamentos, ou uma das ordens que o Senhor Jesus nos deixou, foi essa. Em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios, farão maravilhas e coisas ainda maiores do que eu fiz. Mas, infelizmente, por causa desse evangelho açúcar que nós vivemos, o evangelho das maravilhas, não é? O evangelho que anuncia só promessa. É tanta maravilha que a gente fica até perdido dentro de tanta maravilha. Pessoal, não nos deixemos enganar. Existem sim maravilhas, mas existem momentos que nós temos que entrar em guerra contra o inimigo das nossas almas. Nós precisamos entender que nós vivemos uma guerra espiritual constante. O Senhor Jesus nos deixou isso como legado, como ensinamento. Olha, no mundo você vai ter aflições, mas eu venci o mundo, não é? Em outra oportunidade ele fala que, olha, Satanás, ele fica ao redor de vocês, como um leão rugindo, esperando a quem tragar. Então são inúmeras as mensagens que o Senhor Jesus nos deixou, falando e comprovando a existência do diabo. Só que hoje, quando nós falamos do diabo, muitas são as pessoas que querem contradizer, dizendo que nós estamos chamando demônio. Meu amigo e minha amiga, entenda bem.
existem dois lados, o bem e o mal, o céu e o inferno, Jesus e o diabo. Você tem que escolher o lado que você está. Qual lado que você está? Você se diz cristão? Você levanta uma bandeira dizendo que é cristão? Automaticamente você tem um adversário. É automático, é uma guerra. Não tem como você ficar neutro. Eu já, inclusive, ouvi pessoas dizendo: eu não gosto muito dessa parte. Eu sou cristão, eu sou crente, mas eu não gosto muito dessa parte de falar do demônio, não, do diabo, não, porque é inimigo, né? A gente não pode falar dele, porque senão ele vem pra gente. Não é disso que se trata. Se você escolheu ser cristão, automaticamente você tem um adversário. Não há neutralidade no cristianismo. Não há como ser neutro quando se trata do evangelho. Então, se automaticamente você está numa guerra espiritual e você tem um adversário, você tem que lutar contra esse adversário com armas espirituais. Porque essa é a outra mensagem que o Senhor Jesus deixou a respeito do diabo. Ele falou: olha, nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas, não. É contra as hostes espirituais do mal, é contra os demônios, as forças das trevas. Então, antes de meditarmos de fato nessa mensagem, vamos meditar naquilo que estamos executando, se de fato é o evangelho que nos liberta, assim como o homem estava acorrentados. No versículo 29 diz: Jesus já havia ordenado que o espírito saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões. Mesmo quando colocado sob guarda, com os pés e mãos acorrentados, ele quebrava as correntes. E sob o controle do demônio, corria para o deserto. Controle do demônio. Existem pessoas que são controladas pelo mal. A mente dela é controlada pelo mal. É por isso que você vê, às vezes, pessoas que fazem coisas inacreditáveis. Que você fala: meu Deus, como é possível uma pessoa fazer isso? A mente dela é controlada por Satanás. A mente, corria para o deserto. Então, aquele demônio fazia aquela pessoa, aquele homem, constantemente estar no deserto. No deserto não existe nada de bom. No deserto só existe escassez, sofrimento e dor. E aquele demônio, todo o tempo, quando ele se soltava de suas correntes, fazia aquele homem correr para o deserto. Eu vejo aqui que Satanás não dá trégua para as pessoas que o têm em sua vida. Se não estão acorrentadas com os pés e as mãos, estão no deserto, estão no cemitério. Estou falando de maneira metafórica, para você entender que o nosso adversário, Satanás, o mal, ele existe. E de uma vez por todas nós temos que nos alinhar com Jesus para que possamos, então, ter as armas espirituais necessárias para combater o bom combate e guardar a nossa fé. Pastora Bianca, quais são as armas necessárias? O Espírito Santo. Nós temos que ser forjados com a armadura de Deus. A armadura de Deus. Leia a palavra de Deus onde fala a respeito. É a espada da fé, não é? É o colete da salvação, é o capacete da salvação. É tanta coisa linda que a palavra de Deus fala a respeito da armadura de Deus, e que se você a tem, você vai conseguir combater esse mal. E esse mal nunca mais vai dominar a sua vida. Um dia, meu amigo, minha amiga, esse mal dominou a minha vida, dominou a minha mente. Eu tinha uma mente conturbada. Eu tinha desejo de morte. Eu só vivia no deserto, uma vida destruída, de tristeza e angústia. Mas quando verdadeiramente o Filho do Altíssimo me libertou,
eu fui verdadeiramente livre. Porque não é disso que se trata? A palavra de Deus não diz isso? Quando o Filho te libertar, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, onde há a libertação do Senhor Jesus, há libertação de fato. Não é mais ou menos. Não existe, com Jesus não existe meio termo. Com Jesus não existe meio termo. Quando o Senhor Jesus te libertar, você será livre. Você será livre dos maus pensamentos, você será livre da sua angústia, você será livre da sua tristeza, você será livre daquilo que te atormenta. Se de fato o Senhor Jesus te libertou. As pessoas estão enganadas muitas vezes dentro das igrejas, com angústia, com tristeza, com uma vida de fracasso. Eu não estou me referindo a lutas. Todos nós passamos por lutas. Todos nós passamos por um momento de deserto, até o Senhor Jesus passou. Os profetas passaram. Todos nós passamos um momento de tristeza, seja por um luto, seja por uma situação difícil, seja por uma calúnia, seja qual for o motivo. Todos nós somos humanos e passamos por momentos difíceis. Mas são momentos, não é uma vida inteira. Nós vemos pessoas que se dizem cristãs há 30 anos, que vivem no deserto. Meu Deus, uma vida inteira no deserto? Você nunca alcança os pastos verdejantes? Eu acho que é preciso nós começarmos a analisar a nossa vida e vermos se verdadeiramente o Filho de Deus nos libertou e não nos deixarmos enganar, nem por título, nem por nada. Às vezes vemos pessoas que carregam um título, seja de missionária, de obreiro, de pastor, do que for, e tem uma vida de fracasso, uma vida que não glorifica a Deus. Meu amigo, minha amiga, alguma coisa está errada. Jesus disse: aquele que me serve, o Pai o honrará. O Pai o honrará. O Pai o honrará. Será que não dá para entender isso? Se você está de fato servindo a Deus, ele, um momento exato, um momento certo, um momento propício, ele vai te honrar. Mas você, de repente, nunca tem sido honrada nessa sua caminhada. E nunca chega a sua honra. E nada de novo acontece, nunca há testemunho. Você sempre está doente. Você sempre está triste, angustiada. Você sempre está com problema. Você sempre está com alguma coisa, sempre. Você sai de uma corrente, como diz aqui. Você desata uma corrente, imediatamente você entra no deserto. Você entra no deserto, imediatamente você é acorrentado de novo. Você nunca entra na libertação verdadeira, nos pastos verdejantes, assim como aconteceu com esse homem. Olha só que interessante. Versículo 30, Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Olha aí, olha aí. Não são poucas as pessoas que dizem não concordar em entrevistar demônios, não é? Eu vejo muita gente falando isso, que quando nós entrevistamos demônios, a verdade é que é o mesmo demônio que está em nós que entrevista o demônio. Ué, mas o Senhor Jesus também nos deixou uma mensagem a respeito disso, que o reino dividido não subsiste e que, em certa ocasião, o Senhor Jesus foi chamado de Belzebu, o rei dos demônios. E Jesus então disse: mas como pode então o Belzebu expulsar por Belzebu? Não tem como. Não há como o reino se dividir. Ou você é de um lado, ou você é de outro. Meus caros amigos, vamos de fato parar e pensar e não nos deixarmos persuadir por qualquer falácia que escutamos ou a falta de entendimento e estudo verdadeiro que temos, sermos enganados pelas facilidades que massageam a nossa carne e o nosso ego. Essa é a realidade.
Nós sempre buscamos o caminho das águas, porque o caminho das águas ele é mais fácil. É muito mais fácil eu falar que eu não concordo em expulsar demônios, porque eu não me sinto à vontade, porque eu acho que aquilo ali é chamar demônio para minha vida, do que, na verdade, assumir que eu tenho medo e que tenho um na minha vida, não é? A maioria das pessoas que dizem não estar de acordo, observe a vida dela. Ela tem um ali na vida. Pode acreditar. Pode acreditar. Porque as pessoas que têm medo, por que eu teria medo? Se eu sou luz, não é verdade? Se nós somos luz, por que nós vamos ter medo do mal? Vamos refletir a respeito e termos de fato uma fé pautada e alicerçada na palavra de Deus e não no nosso próprio entendimento, em confiar em qualquer coisa que se nos aparece em redes sociais. Falar, qualquer um de nós pode falar. Agora, viver é para poucos. É para aquele que realmente está com a palavra alicerçada e fundamentada no seu coração. Porque o Senhor Jesus permitiu, que é a pergunta que muitos fazem, não é? Porque Jesus, ele sempre quer nos ensinar algo superior. O Senhor Jesus, ele queria nos ensinar, nesse momento, que o quanto as pessoas ficam preocupadas com a presença dele, muitas vezes, ou com seus bens materiais, e não se preocupam ou não são gratos àquilo que o Senhor Jesus faz. Eu vou explicar melhor. Olha que interessante. No versículo 32, no 33, no segundo parágrafo. Os demônios saíram, Jesus lhes deu permissão, ponto. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para a cidade mais próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus e eles viram um homem que havia sido liberto pelos demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Olha só, gente. O homem que havia sido liberto, eu vou continuar a parte que paramos. Vamos ler esse pedacinho, a gente já dá seguimento ao que eu estava falando. Vamos retornar, tá? Diz assim: estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Não é impressionante como as pessoas, elas trocam as coisas, elas veem realmente o que elas querem ver. As pessoas veem o que elas querem ver. Muitas vezes nós, quando aqui na nossa igreja expulsamos demônios, e naquele momento que a pessoa está sendo liberta, é um momento horrível. E o coração da gente fica pequeno ao ver uma pessoa naquela situação. Mas quando aquele mal sai da vida da pessoa, o semblante da pessoa é outro. Você que já viu uma de nossas reuniões de libertação, você vê que o semblante da pessoa é outro. E o que ela quer é estar assim, como esse homem, vestido aos pés de Jesus. A Bíblia diz que ele estava em perfeito juízo. Ou seja, somente após a libertação, a pessoa tem perfeito juízo. Isso linka com o versículo anterior, que fala que ele ia para o deserto. A pessoa guiada por Satanás, ela não tem noção do que ela faz, ela não tem perfeito juízo. E é por conta disso que nós vemos tantos absurdos, até mesmo dentro das igrejas. Pessoal, não se engane, não se deixe enganar, por favor.
Quem é liberto tem perfeito juízo. A pessoa, ela toma atitudes acertadas. Ela toma atitudes de uma pessoa convertida. Aqui, olha que bonito, se você consegue entender. Ele estava aos pés de Jesus vestido. Por que a Bíblia retrata que ele estava vestido em perfeito juízo? Eu consigo imaginar ele assim, com aquelas vestes brancas, né? Bege, limpinho. Você consegue imaginar? Visualiza aí, fecha os seus olhos. Imagino ele após a sua libertação, tomou seu banho, vestiu suas roupas, em perfeito juízo, e ficou ali aos pés do Senhor Jesus. É assim, quando há libertação verdadeira, há perfeito juízo. Veja você que às vezes existem pessoas que parece que estão viajando, parece que estão em outro planeta. Você veja que a gente começa a falar da palavra de Deus, a pessoa não consegue entender, não consegue escutar, porque existe um mal na vida dela, ela não está em perfeito juízo. E o lugar onde Satanás habita, quando está numa pessoa, é a cabeça, porque na cabeça ele consegue dominar a vida inteira daquela pessoa. Os que presenciaram os acontecimentos, 36, contaram aos demais como um homem possuído por demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, porque estavam muito assustados. Olha aí o motivo pelo qual as pessoas suplicaram que Jesus fosse embora. Assustados, medo. E aqui não fala, mas eu vejo ingratidão, porque as pessoas, na verdade, elas estão mais preocupadas com o que elas vão perder, com o que elas perderam. Elas mandaram Jesus embora porque naquele momento os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. E aqueles porcos morreram. Ou seja, alguém levou um prejuízo. Você concorda comigo? Alguém levou um prejuízo. Mas, amém. Eram para as pessoas daquela cidade falaram, que maravilha. Houve um prejuízo, mas houve a salvação de uma pessoa. Houve a salvação, a libertação de um homem. Mas veja você que as pessoas estão mais preocupadas com seus bens materiais do que de fato serem libertas e ficarem felizes pela libertação de alguém. Meu amigo, minha amiga, se existe alguém na sua casa, na sua família, se existe alguém que se diz seu amigo e fica mais preocupado em dar conselhos a você a respeito daquilo que ele acha que você está perdendo por conta de estar na igreja, do que feliz pelo fato de você estar liberto, muito cuidado com essa pessoa. Tenha muito cuidado, muito cuidado. Porque quando há, de fato, libertação, e se as pessoas estão preocupadas, querendo que você saia da presença de Deus, tem coisa errada aí. Tem coisa errada. Porque essas pessoas, esse povo, deveria estar aplaudindo, porque eles conheciam esse homem que estava ali acorrentado dentro no meio de um cemitério. E eles, ao ver aquele homem, ao invés deles reagirem com alegria, poxa, que bacana! Olha só, ele vestido aí limpinho aos pés de Jesus, olha que coisa linda, que Jesus maravilhoso, que igreja bacana que transforma as pessoas, que lugar legal, gente, olha só, as pessoas ficam diferentes, transformadas, poxa, parabéns, permaneça aí nessa igreja, não sai não, fica perto desse Jesus que você encontrou. Mas não, as pessoas estão prontas para atirar pedras e dizer para você sair da presença de Deus e mandar Jesus para bem longe da sua vida. Ao invés de serem gratas, mesmo que de repente não queiram seguir Jesus junto a você, mas ficarem felizes pela sua libertação. As pessoas não ficam felizes pela nossa libertação, pela nossa transformação. A maioria delas prefere, sim,
ver-nos nos cemitérios e acorrentadas por aí do que ver, de fato, a nossa vida transformada pelo Senhor Jesus. E anunciam, na maioria das vezes, que querem ver você fora da presença de Deus, porque não se alegram com a sua alegria. Abre o olho, meu irmão. O povo correu, 35, o povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma grande multidão se juntou ao redor de Jesus. Eles viram um homem que havia sido liberto por demônios. 37. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora. Esse suplicou, em outra tradução, diz que eles mandaram Jesus embora. Olha só, em vez de serem gratos, não é? Meu Deus, que coisa linda. O homem se libertou, que maravilha. Poxa, que lugar bacana, glória a Deus por isso. Olha, eu não gosto muito desse lugar não, me deu um prejuízo esses porcos aqui, mas tudo bem, eu vou comprar mais alguns porcos e vou reproduzir e tá tudo bem. O que importa é a salvação desse homem. Não, eles agiram com ódio, enfrentando o Senhor Jesus. Jesus teve que ir embora daquele lugar, ele teve que ir embora daquele lugar. Então ele voltou para o barco e partiu, 38. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele. Mas Jesus o mandou para casa dizendo: volte para sua família e conte a eles tudo que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira anunciando tudo que Jesus tinha feito por ele. Pois é, meu amigo, minha amiga, é disso que se trata. Quando a pessoa é liberta de verdade, ela quer anunciar a verdade da palavra de Deus. E aqui retrata que nem todos vão entrar no barco com Jesus como os discípulos. Nem todos vão ter a mesma autoridade, nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser discípulos, nem todos vão ser evangelistas, nem todos vão ser obreiros. Mas quem é liberto vai ser usado por Deus de alguma maneira. Aqui, Jesus suplicou para entrar no barco com ele. Mas Jesus falou: não, você não vai me seguir assim, dessa maneira como meus 12 discípulos. Mas você vai voltar para sua família e você vai contar para eles tudo que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira anunciando tudo que Jesus tinha feito por ele. Olha que coisa linda. Quando a pessoa se liberta de fato, quando ela é liberta pelo Senhor Jesus, ela tem prazer de falar dele. Ela não tem vergonha de falar da palavra de Deus. Ela não tem vergonha de anunciar aonde ela vai, a igreja, a congregação, ou o lugar que ela foi liberta. Ela não tem vergonha de falar de Deus, porque é disso que se trata. É só isso que Jesus quer. Ele quer que o nome dele seja glorificado. Ele quer que o nome dele seja anunciado. Quando Jesus faz algo por alguém, ele quer que a verdade dele, que o nome dele seja anunciado, que a sua vida venha resplandecer, para que outras pessoas também o conheçam. Por que você não faz isso? Por que quando você está na sua manicure, você não fala de Jesus para ela? Na verdade, essa manicure nem sabe que você é cristã. Na verdade, essa pessoa nem sabe, essa pessoa que você trabalha, porque você dá um testemunho tão grande, um mau testemunho tão grande, que ela nem imagina que você é cristã. Será, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, será que de fato você é liberta? Você tem prazer de anunciar a verdade bíblica? Você tem prazer de falar de Jesus? A sua vida está assim, sentada aos pés de Jesus, vestida em perfeito juízo? A sua vida está assim? Vamos meditar e vamos reconhecer se de fato estamos libertos. Quando estamos libertos e temos a presença de Deus, as nossas atitudes falam por si. Essa é a questão principal. O Senhor Jesus já sabia o que ia acontecer. E Ele quis mostrar aqui para mim e para você hoje, porque o Senhor Jesus vai muito além, os pensamentos dele são muito mais altos que os nossos. Nesse momento, Ele não estava obedecendo o diabo, quando muitas pessoas dizem, não é? Muitas pessoas que nada entendem falam que ali Jesus obedeceu o diabo. Não, não se trata disso. Jesus, ele sempre trabalhou com ensinamentos. E nesse momento ele queria nos ensinar que as pessoas muitas vezes preferem
criticá-lo, vamos dizer assim, ou criticar tudo que é feito pelo Senhor Jesus e preservar a sua riqueza terrena. E ali, naquele momento, o Senhor Jesus, então, mandou os demônios para os porcos, já sabendo o que ia acontecer, que ele ia sofrer retaliação. Mas ele permaneceu fazendo aquilo que ele achava correto para que hoje nós entendêssemos que muito mais vale a libertação de uma pessoa do que o que ela tem, do que os bens que ela carrega ou qualquer outra coisa. Meu amigo e minha amiga, faça como esse homem, permita-se ser liberto e volte para sua família e conte tudo que ele fez por você. Anuncie a verdade bíblica, anuncie a salvação, porque quando somos libertos, praticamos como esse homem fez. Foi pela cidade inteira anunciando tudo que Jesus tinha feito por ele. Anuncie através das redes sociais, anuncie através da sua vida principalmente. Não tenha vergonha de falar de Jesus. Amém? É isso. Hoje a live demorou um pouquinho mais, não é? Mas graças a Deus, o Espírito Santo quis falar. As nossas lives têm sido de 20 minutos, hoje foi de 45, demorou bastante. Mas eu tenho certeza que você meditando nesse versículo, nesse capítulo, muito mais o Senhor vai falar com você. Prefira Jesus do que as coisas desse mundo, as coisas terrenas. Você que está me ouvindo e que não faz parte de nenhuma igreja e que o seu familiar vai em alguma igreja e você critica o tempo todo, agradeça a Deus pelo seu familiar, está feliz indo em uma igreja. Você de repente não concorda e você está em todo o direito de não concordar. Mas seja grato pelo Senhor ter feito em sua vida, seja grato pelo que os servos do Senhor fazem pela vida da sua família, anunciando a palavra, curando, libertando, orientando, salvando incansavelmente. Amém? E o homem foi pela cidade inteira anunciando tudo que Jesus tinha feito por ele. Anuncie, sem medo, sem vergonha, anuncie com a sua vida, não só de palavras. Anuncie com seu testemunho, anuncie com seu comportamento, anuncie a verdade de Cristo. Amém, queridos? Amém?